De onde vêm essas mensagens canalizadas? É uma grande e oportuna pergunta nesse sentido, né? Interessante que, investigando isso e obtendo as informações necessárias na exploração deste mesmo tema, né? Ou seja, de onde vêm essas mensagens? Nós sabemos então que o centro dessas canalizações todas, de toda essa falsidade, tem origem no Monte Shasta. Isso é na Califórnia, Estados Unidos. Agora, se a gente não engolir a resposta pronta assim de imediato, mas buscarmos realmente analisar o que é esse Monte Shasta, nós vamos ver que é um anagrama e que, mesclando-se as letras de outra forma, nós temos Ashtar. E o que é Ashtar? Ashtar é uma das tulpas, uma das invenções que tem por aí nessa literatura canalizada, dizendo que é um supercomandante intergaláctico que um dia, no final dos tempos, virá resgatar a humanidade total. Santo Deus, pergunto nesse momento e exclamo neste momento. Salvar esta humanidade com todos os seus vícios, sem primeiro haver uma transformação? Levar para onde? Para um outro planeta, para ali repetirmos os modelos que nós, de vida, de organização social que temos aqui? Então, é por isso que nós temos alertado a questão das canalizações, porque essas canalizações, elas não são provenientes, as mensagens dessas canalizações, elas não são provenientes dos reais e verdadeiros mestres da Loja Branca, mas sim dessas egrégoras, dessas tulpas, dessas criaturas mentais, né, que foram criadas, engendradas, seja pelo coletivo de pessoas crentes ou por alguns indivíduos, ou que já se perpetuam desde há muitos séculos, ou até mesmo milênios, criados em outras épocas, e que todas elas se encontram no mundo astral. Não no mundo astral superior, mas no mundo astral inferior, que é onde está localizado o inferno, ou no mundo mental inferior, que é extensão deste mesmo inferno, como nós denominamos, né? Então, todo cuidado é pouco para não sermos enganados. Então, a pergunta de onde vêm as mensagens canalizadas? Existe esse centro de médios e canais que propagam essa literatura a partir do Monte Shasta, na Califórnia. E esse nome, por sua vez, é um anagrama de uma outra fantasia, no sentido de não ser autêntico e real, mas sim ser uma criação mental de alguém que se faz passar como membro da grande fraternidade branca universal. E não é. Aqueles que talvez não estejam muito familiarizados com a expressão ou com a palavra tulpa, indico estudar as obras de David Alexandre Neil, uma mulher francesa que esteve no Tibete, uma das primeiras mulheres ocidentais a visitar o Tibete, isso ainda no século XIX e XX, né? E então ela aprendeu com os tibetanos a gerar com o seu poder mental uma criatura dessas. E ela de fato gerou isso, criou. Para quê? Para servir de mordomo em sua casa, lá em Paris. Ela mesma descreve isso num dos seus livros, que não tenho aqui agora de memória. Mas depois essa criatura ela foi adquirindo certos contornos, certa independência e começou a se rebelar contra o Criador, ou seja, contra a própria criadora nesse caso, né? E por fim, ela não teve alternativa a não ser trabalhar para dissolver a sua criatura, o seu engendro mental. E para a surpresa dela, foi muito mais difícil dissolver o mau mordomo, né, do que havê-lo criado.
Agora imagine isso numa escala planetária, onde milhões de pessoas ficam alimentando com sua energia vital, seus pensamentos, suas palavras através dessas orações supostamente direcionadas a mestres ascensionados. Imagina a força que essas criaturas possuem então. Tem tanta força que manipulam e dominam à vontade os pensamentos e os sentimentos desses milhões que acreditam e alimentam esse tipo de criação mental que vive no mundo mental inferior ou no mundo astral inferior, variando caso a caso.